Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Crônicas, no capítulo 14. Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler até o versículo 6 e depois ler o versículo 16, o capítulo 16, 2 Crônicas 16, versículo 9. Diz assim o texto da palavra de Deus: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E agora Crônicas, capítulo 2 Crônicas 16, versículo 9. Eu vou ler primeiro na Almeida. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. E na versão mais atual diz assim: Deus está sempre vigiando o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Esse é o texto que nós vamos nos deter nesta noite. Mas esse versículo tem uma continuação. Ele diz assim: desta vez o Senhor fez uma loucura, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Este Senhor aí é a referência ao rei Asa. O rei Asa, segundo nós lemos no capítulo 14, ele foi um bom rei na região de Judá. Ele foi fiel ao Senhor, ele fez o que era reto perante o Senhor, e ele teve paz durante o seu reinado. Agora, exatamente nesse versículo, o profeta Anani, no capítulo 16, versículo 9, lança uma palavra de maldição sobre o rei Asa, por ele não ter confiado totalmente no Senhor, e por ele ter buscado ajuda junto à Síria, ao rei da Síria, para lutar contra o reino do norte, o reino de Israel. Ele era rei de Judá, e ele buscou apoio no rei da Síria para lutar contra o rei de Israel. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Queridos, lamentavelmente os melhores servos de Deus erram e fazem coisas também que desagradam a Deus. Mas o que nós podemos aprender, especialmente desse trecho que eu gostaria de destacar nesta noite, especialmente essa primeira parte do versículo 9 do capítulo 16. Nós estamos com expectativas em relação
ao ano que está por chegar daqui a pouco. Nós esperamos que seja um ano diferente. Aliás, todos os anos é assim, né? Nós esperamos que seja um ano melhor, sempre um ano melhor, especialmente porque nós temos um novo governo assumindo o poder amanhã. Eu diria que há pessoas que estão até excitadas com a posse do novo governo. Eu tenho um parente meu que foi para Brasília para assistir a posse, está animado com o novo governo. Devemos estar animados com o novo governo, mas o que esperar da economia, o que esperar da violência, o que esperar da justiça, o que esperar da educação, o que esperar daquilo que vem para nós em 2019? A Bíblia está dizendo que Deus passa os seus olhos por toda a terra. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo. Deus sabe de todas as coisas. Deus está interessado em todas as coisas. Existem pessoas que acham que Deus não vai se importar com uma certa necessidade dela, porque são coisas pequenas, porque Deus está interessado com as grandes questões mundiais. Mas não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Deus está interessado em todas as coisas. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Queridos, que bom saber disso. Aleluia. Que bom que Deus sabe de todas as coisas. Eu posso dizer que é bom no sentido positivo. Eu posso dizer que também é bom no sentido negativo. Vou explicar. O positivo é que quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, pelo sofrimento, angústia, lutas, Deus sabe. Deus está atento, Ele vigia, Ele vela, Ele conhece, Ele cuida, Ele não dorme, Ele está atento ao nosso sofrimento, e Ele se preocupa conosco, e a Bíblia diz que Ele não permitirá que nós carreguemos uma carga maior do que nós possamos suportar. Deus é bom, Deus é bom. Então leve isso nesta noite, uma noite que eu posso chamar de uma noite de esperança. Nós estamos aqui porque nós temos esperança. Vamos passar a virada do ano na igreja, porque confiamos em Deus, porque sabemos que Ele tem o melhor para nós, Ele quer o melhor para nós. Nós temos esperança. O Salmo 139, um salmo lindíssimo, diz que o Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. Nenhuma palavra chegou à nossa língua, Deus já sabe. Se descermos na mais profunda caverna, Ele estará. Se subirmos na mais alta montanha, Ele estará também. A noite, o dia, para Ele são a mesma coisa. Não há como nos escondermos de Deus, no sentido de não há como escaparmos desse cuidado de Deus. E Ele cuida de toda a nossa vida, mesmo quando ainda os nossos ossos estão sendo formados no útero de nossas mães. Que bom sabermos que Deus é assim, cuidadoso, vigilante, atencioso. Por isso que você, por isso que eu, nós podemos orar, por isso que podemos confiar, por isso que podemos esperar. Então confie e saiba que todas as coisas estão nas mãos desse Deus amoroso. Agora, no aspecto negativo de que Deus sabe todas as coisas, é bom saber que Deus vigia todas as coisas,
porque sabendo que Deus conhece todas as coisas, nós evitaremos o mal. Nas coisas ocultas, especialmente, quando ninguém está nos vendo, quando ninguém sabe, Deus sabe de todas as coisas, e nós sabemos que Ele sabe. Trevas e luz para Ele são a mesma coisa, Ele enxerga. Isso também é bom para nós, porque se sabemos que Deus nos enxerga, mesmo quando ninguém nos enxerga, este é um antídoto para não pecarmos contra Deus. Isso nos ajuda a nos manter santos perante a sua presença. Agora, queridos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele está pronto para dar força àqueles que lhe são fiéis. A intenção de Deus passar os olhos sobre toda a terra, em primeiro lugar, é encontrar aqueles que lhe são fiéis. Deus tem um intuito, Deus tem um desejo de achar os fiéis. São esses que a Bíblia diz que dão prazer a Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre Cristo no seu batismo, Deus diz: este é meu Filho amado, no qual eu tenho muito prazer, muita alegria. Jesus não pecou, Jesus foi obediente até a morte. Jesus dava prazer para Deus. Lá em João, na conversa de Jesus com a samaritana no poço, Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura os fiéis na terra, porque são estes que o agradam. Você sabia que Deus tem prazer na tua fidelidade? Se você quer Deus sorrindo, Deus feliz, seja obediente, seja fiel, caminhe em conformidade com a sua palavra. Nesse sentido, então, nós não devemos viver pelo que o mundo nos dita, pela regra do mundo. Não devemos viver pelos outros, não devemos viver pelas circunstâncias, devemos viver pela palavra de Deus. Nós estamos prestes a entrar no ano novo, e esperamos que esse ano novo seja um ano melhor, mais abençoado do que o 2018. Então faça nesta noite um propósito no seu coração, de fidelidade, decida, ore ao Senhor e peça a sua ajuda, de viver pela palavra de Deus, de não viver pelo teu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. De não viver pelas suas emoções, pelo que você sente, porque aquilo que nós sentimos muda constantemente. O nosso humor muda, as nossas emoções são instáveis. Por isso devemos viver pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus jamais passa e jamais falha. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso não quer dizer, e é bom nós explicarmos, que Deus não vai te amar mais se você for obediente, e Deus não vai te amar menos se você for desobediente. Não estou dizendo isso.
Porque o amor de Deus é incondicional. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, ou para que Ele te ame menos. É verdade. Pode parecer incrível, mas é verdade. Porque Deus é como o pai pródigo, o pai do filho pródigo. Ele não coloca barreiras, Ele não coloca condições para nos receber. É graça, e graça é incondicional. Mas ao mesmo tempo nós podemos ter uma certeza que Deus se agrada da nossa obediência. Deus se agrada quando nós vivemos pela sua palavra. Por isso o maior desafio para 2019 é sermos fiéis, obedientes. As pessoas, as meninas estavam assistindo televisão hoje, e eu falei para elas: não acredita nisso aí não, hein? Não acredita nisso aí não. Isso é simpatia. Está falando de roupa, está falando de fazer isso, fazer aquilo, comer não sei o que, na virada do ano. Nada disso. A fórmula é muito simples. Uma coisa só nós precisamos, queridos: de fidelidade. É isso que o texto diz. Ele traz expressões, o texto traz expressões como fiéis a Ele com todo o coração. Aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus procura pessoas cujo coração é totalmente dele. Deus se agrada de pessoas assim. É isso que alegra o coração do Pai. Não aumenta o amor dele por você, mas a alegria dele aumenta. Aumenta. E eu digo mais: viver em fidelidade agrada também o coração de Cristo, Jesus. Lembra do texto do profeta Isaías 53? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus procura pessoas fiéis. Nós vivemos uma sociedade deturpada, maligna, violência contra a mulher, dia após dia, injustiça, mães que abandonam filhos para ficar com o namorado ou com a namorada porque não gostou do enteado, pessoas que procuram o seu próprio prazer, independente de fazer as coisas erradas. Deus procura pessoas fiéis como aquele garimpeiro que procura o ouro no meio do barro, da lama. E Jesus colhe o fruto do seu sofrimento na cruz. Ele colhe na obediência espontânea dos seus filhos. Isto alegra o coração do Pai. E isto alegra também o coração do Filho. Quem é pai entende o que eu estou dizendo, porque quando os nossos filhos nos honram e nos obedecem, isso alegra o nosso coração. Isso alegra o nosso coração. Deus procura e se agrada daqueles que lhe são fiéis. Esqueci de passar aí, né? Deus procura e se agrada daqueles que lhe são fiéis. Será que não vale a pena agradar o coração de Deus? Se nós o amamos, certamente, com certeza. Não vamos agradar a Deus para obter favor de Deus. Esses são os deuses pagãos dos romanos, dos gregos, dos cananeus, que tinham que agradar, fazer uma média com Deus para serem abençoados. O nosso Deus não precisa disso, porque Ele é um Deus de graça. Mas se o amamos,
se o amamos, nós queremos agradar. Quando estamos apaixonados por uma pessoa, nós queremos agradar, nós queremos contribuir, nós queremos nos sacrificar por ela, para vê-la sorrindo. Deus procura e se agrada daqueles que são fiéis. Além disso, Ele procura porque Ele agrada, mas procura também para retribuir em força aqueles que lhe são fiéis. Está aí no versículo 9. Para retribuir em força aqueles que são fiéis. É exatamente esta alegria que Deus tem quando você é fiel, quando eu sou fiel, este carinho, este apreço, este amor que Deus tem por nós, que faz com que Ele então nos fortaleça. E quem de nós, ou qual de nós não precisa de força para viver? Principalmente numa sociedade como a nossa. Estava conversando esta semana com o pastor Gessé, já foi pastor aqui, e o seu filho, o Gessézinho, que é dessa altura aqui, irmão, está fazendo medicina, está quase já terminando. E ele escolheu a área da psiquiatria, ele vai fazer residência em psiquiatria. É uma área que tem uma grande tendência de crescer bastante, porque o nosso mundo é um mundo de pessoas vazias, é um mundo de muita decepção, é um mundo de muita ilusão e desilusão, é um mundo de muitas mudanças, as quais a nossa mente não acompanha, muitas informações. Vivemos dias que, diante de tantas opções, nós não temos propósitos definidos, claros. Nós vivemos dias que, para cair em depressão, não precisa de muita coisa. As próprias redes sociais estão ajudando as pessoas a entrar em depressão. Vivemos dias em que parece não haver muito fundamento naquilo que conhecemos ou naquilo que fazemos. Parece que nós vivemos num mundo sem chão. Até mesmo a família, até mesmo as famílias, a mais confiável instituição que existe, está em descrédito. Em quem confiar? No que se apegar em tempos de incertezas, em tempos de violência? Queridos, se não for a força do Senhor sobre nós, como diz o salmista que nós lemos agora, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos padecido há muito tempo. Se não for a força de Deus sobre nós, o que nos resta? Se não for o Senhor testificando dia após dia ao nosso coração e nossa mente, renovando a nossa fé, o que seria de nós? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Há um cântico, um hino do nosso hinário que eu gosto muito, com tua mão segura bem a minha. E tem uma estrofe, uma linha, uma frase que diz que eu não posso jamais dar mais um passo se Deus não segurar, sem o amparo e sem a força de Deus. É Ele, e somente Ele que nos sustenta, porque nós somos frágeis, somos inconstantes, somos limitados. Mas Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa torre,
Ele é o nosso farol, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos fortalece. Sem Ele não somos nada. O salmista também diz que Ele ergue do pó, Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado. O profeta Isaías também diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é a nossa força. Versículo 9 de 2 Crônicas 16 diz: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. A bênção e a grande bênção da fidelidade é essa força que recebemos e que renova o nosso caminhar dia após dia. Eu queria, nesse momento, concluir, ou partir para a conclusão. O que esperar de 2019? Seja qual for a tua expectativa, você deve saber que Deus tem um compromisso com aqueles que lhe são fiéis. Deixa eu ver se eu coloquei um texto aqui do Novo Testamento que diz isso. Sim. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração, 1 João 3, 21, se o nosso coração não nos condena, ou seja, se nós somos fiéis, se nós somos obedientes, nós temos ousadia, nós temos coragem na presença de Deus. Por quê? Porque recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. A fidelidade agrada a Deus. Quem em 2019 Deus nos dê a graça, queridos, de não cairmos naquele grupo de cristãos que está aumentando a cada dia, que estão desapontados com a sua fé, sua própria fé, vivendo uma vida espiritual superficial, questionando a sua fé, questionando a palavra de Deus, questionando a família de Deus, questionando a igreja, questionando até mesmo Deus. Então, se existe um conselho propício nessa noite de virada de ano, conselho pastoral propício, seja fiel, permaneça fiel, permaneça fiel, confie na palavra, viva pela fé. Falei domingo passado, o justo viverá pela fé. Não vivemos por aquilo que nos acontece, vivemos por aquilo que nós cremos, e vivemos por aquilo que não vemos. A fé é isso, é certeza dos fatos que se esperam, é convicção de fatos que não existem ainda. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus, e Ele te fortalecerá, e Ele te levantará, e Ele te iluminará nas decisões mais importantes que você precisará tomar neste ano que está chegando. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena seguir a Cristo? Nessa história aí da minha sobrinha que faleceu esta semana,
Alguém questionou: puxa, mas fulano de tal lá, meu parente que é bandido, estava preso, está lá com as suas... separou da mulher, cometeu crime, foi preso, saiu, já arrumou outra mulher, está com um bebê no colo, está vivendo bem. Querendo dizer: poxa, André estava na igreja, estava servindo a Deus, faleceu, deixou a menina. Eu quero dizer que vale sim a pena seguir a Cristo, vale a pena renunciar à cultura do mundo, a modos, prazeres, porque eles são ilusórios, eles passam. Vale a pena você agradar mais a Deus do que aos homens. Vale a pena porque Ele encherá a tua alma de alegria. Mesmo que haja enfrentamento, mesmo que haja perdas, do ponto de vista humano, Deus te recompensará enchendo o teu coração de força. Portanto, a palavra de Deus nessa noite é muito simples. Não existem fórmulas mágicas para termos um ano abençoado. Mas eu posso dizer pela autoridade da palavra de Deus, o melhor caminho, o principal caminho, para que você seja abençoado em 2019, é a fidelidade a Deus. Faça isso. Jesus disse: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, seja fiel, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida. Que você, nesta noite de oração, daqui a pouco estaremos aqui ajoelhados orando em família, você firme um propósito de fidelidade, renove o teu propósito de fidelidade com Deus. Que nessa noite de virada, você reconsagre a sua vida. Que nessa noite de esperança, você coloque alvos para a sua vida, para que haja uma aproximação maior do Senhor, uma dedicação maior do Senhor. Falávamos na escola dominical, ontem de manhã, a respeito dos dons. Você tem um dom. Todo aquele que é nascido de novo, que entregou a sua vida a Cristo, tem no mínimo um dom. Como você tem usado este dom? Não usar o dom que Deus nos deu desagrada a Deus. Não estamos em conformidade com a vontade de Deus. Se Deus te deu um dom e hoje você não está exercendo, faça um compromisso com Jesus nesta noite, de reconsagrar a sua vida, de se colocar à disposição de Jesus. No corpo de Cristo há um lugar para você, e você não cabe no mesmo lugar do teu irmão que está do teu lado, porque Deus, o Espírito Santo, lhe concede dons que são complementares ao do seu irmão, ao dos pastores, dos presbíteros. Mas se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é você cumprir o propósito para o qual Deus te criou. E o propósito para o qual Deus te criou, meu querido, minha querida, tem a ver com o dom que Ele te deu, com o dom que o Espírito Santo te deu. Nós estamos em campanha na igreja, hoje não, mas nos domingos que se sucederão, tem um aviso no boletim: você quer servir a Cristo? Procure os nossos irmãos de Colete, diga a área que você quer servir, nós entraremos em contato com você. A satisfação espiritual, a alegria
Nós só sentimos quando estamos fazendo aquilo que Deus nos preparou para fazer. Então hoje é noite de reconsagração. Talvez você teve alguma decepção na igreja. Talvez você esfriou. Você deixou de atuar num certo ministério, numa certa obra. E hoje você tão somente assiste aos cultos. Mas não foi para isso que Jesus te chamou. Ele te deu dons para você consagrar a Ele. Que Deus assim nos abençoe.